gente, meu nome é Geibson, nosso curso se chama Física Objetiva e o nosso propósito é te auxiliar no componente curricular de Física. Nosso estudo hoje é sobre composição de movimento e a nossa primeira análise vai ser sobre composição de movimento na mesma direção. Aquela famosa situação do barquinho, quando ele está na correnteza do rio. Então, vê só, nessa primeira situação eu coloquei um observador fora do rio e um barquinho dentro do rio, trafegando com uma velocidade de 20 metros por segundo. Observe que nessa situação, a correnteza ela está na mesma direção e no mesmo sentido do barco. E o que é que a gente percebe aqui? Que se o observador estiver lá fora do barco, ele não vai perceber a velocidade do barco com 20 metros por segundo. Essa é a velocidade que o velocímetro estaria marcando do barco. Mas não é a velocidade com que o observador consegue perceber. Por quê? Porque nessa situação a correnteza está atuando na mesma direção e no mesmo sentido com que esse barco trafega. O que é que acontece em relação à margem? A velocidade resultante, a velocidade com que o observador vai perceber, vai ser a soma vetorial dessas duas velocidades. Ou seja, se você tiver corpos que estão na mesma direção, no mesmo sentido, as velocidades vão se somar. A velocidade do barco, que era 20 metros por segundo, mais a velocidade do barquinho, que era de 5 metros por segundo, se somariam, dando uma velocidade resultante de 25 metros por segundo. Nessa segunda situação, agora a gente tem o barco atuando contrário à correnteza. O barco agora ele está indo no sentido contrário ao da correnteza. E novamente, o observador que está na margem, ele não vai perceber que esse barco ele vai estar indo com essa velocidade de 20 metros por segundo. Ele vai perceber que o barco talvez tivesse dificuldade em trafegar no rio. Por quê? Porque a correnteza está atuando com a velocidade de 5 metros por segundo ao quadrado. 5 metros por segundo, desculpa. O que é que acontece? Velocidade resultante é, então, a subtração dessas duas velocidades, sendo 20 menos 5, dando 15 metros por segundo. Essa é a velocidade com que o observador na margem observaria com que estivesse o movimento do barco. Essa, então, primeira situação, é a famosa rio abaixo, o barco rio abaixo, onde as velocidades do barco elas se somam, porque o barco está no mesmo sentido da correnteza. E nessa situação aqui, o barco está no sentido contrário ao sentido da correnteza, ou seja, rio acima. Nos próximos vídeos, a gente vai estudar sobre composição de movimento na direção perpendicular. Acompanhe comigo no vídeo seguinte.